Muito boa tarde para você. A gente vai começar falando sobre tarifaço, mas com sempre aquela pitada de eleição também, né? O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, enviou uma manifestação ao escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, o USTR, pedindo a suspensão ou adiamento da aplicação de novas tarifas de 25% contra as exportações brasileiras. A repórter Thaisa Medeiros já está conosco, falando direto aqui de Brasília. E o que mais chama atenção, talvez, nesse pedido, nessa carta, é o argumento usado por Flávio Bolsonaro, porque a gente está falando de tarifa, uma coisa técnica e comercial, mas o argumento, Thaisa, é político. Boa tarde. Sem dúvidas, Débora. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. O argumento utilizado por Flávio Bolsonaro nesse documento enviado ao USTR é que daria uma vitória política ao Lula em relação a essas tarifas, que isso seria usado, politicamente contra a oposição, nas palavras de Flávio Bolsonaro. O documento que foi encaminhado, então, também traz um pedido de que essas sobretaxas aos setores brasileiros sejam aplicadas depois das eleições presidenciais, pelo menos que até lá seja suspenso. Isso porque Flávio argumenta que os Estados Unidos não têm interesse de tomar medidas econômicas de grande porte contra democracias estrangeiras nas semanas que antecedem uma eleição. Isso porque poderia ser interpretado como uma tentativa de interferir no resultado do pleito. E isso poderia gerar mais resistência em relação aos Estados Unidos por parte aqui dos brasileiros. Vou abrir aspas para o trecho que Flávio Bolsonaro usa esse argumento. Adiar a implementação até depois da votação impede essa caracterização. Esse interesse é indiferente a qual candidato vença, incluindo a reeleição do atual presidente. Ele diz respeito apenas ao momento e à percepção da ação dos Estados Unidos e reforça, com base em fundamentos inteiramente internos à política dos Estados Unidos, a disposição que a lei já permite. Também Flávio pede um outro ponto, que seja aberta imediatamente uma mesa de negociação entre os Estados Unidos e as áreas influenciadas pela imposição dessas taxas. Então, pede que Donald Trump abra essa negociação, essa reunião bilateral com essas áreas especificamente. Ele ressalta que, ao mesmo tempo que essa sobretaxa dá vitória política ao atual governo, as taxas também acabam por punir não só os brasileiros, que ainda acreditam nessa relação bilateral com os Estados Unidos, mas também a própria economia americana, e que, por isso, essa negociação precisa andar. Volto com vocês. Muito obrigado, Thaisa Medeiros, falando conosco direto do Palácio do Planalto em Brasília. Vamos aqui com a análise. Pedro Venceslau e Larissa Rodrigues já se juntam a nós na tela. Meu boa tarde a ambos. Pedro Venceslau, quero começar contigo. Um movimento importante de Flávio Bolsonaro nesse contexto e que coloca de vez o tarifaço e a relação com o governo Donald Trump como um tema de fato da campanha eleitoral a presidente aqui no Brasil. Pois é, mas o presidente Donald Trump ele é bastante pragmático, ele separa as suas intervenções políticas das questões econômicas. E no que se refere à questão política, existe uma ala da Casa Branca mais ideológica, mais ligada a esse movimento internacional da direita, que é quem tem mais conexão com o bolsonarismo. Mas essa ala da Casa Branca não necessariamente tem muita influência no debate sobre a questão das sobretaxas. Então o Flávio Bolsonaro faz uma aposta de que uma eventual decisão do governo norte-americano de reverter essa questão da sobretaxa possa ser creditado ao senador do Rio de Janeiro. Algo muito difícil de acontecer na visão dos petistas. Quando ele coloca isso como um ponto que pode favorecer o Lula politicamente, está passando um recibo de algo que certamente vai estar no centro das eleições esse ano. Já está durante a pré-campanha e vai ser o principal foco de atenção da campanha do Lula durante o processo eleitoral propriamente dito. As articulações feitas pelo Eduardo Bolsonaro e pelo Paulo Figueiredo nos Estados Unidos a favor das tarifas. São muitas declarações, muitos vídeos, existe muito material já armazenado, um verdadeiro estoque que vai ser utilizado pela equipe do Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro oficial da Presidência da República. Flávio Bolsonaro tenta criar uma espécie de vacina ou uma blindagem contra algo que vai ser utilizado contra ele durante toda a campanha eleitoral. Tenta se distanciar do núcleo norte-americano do bolsonarismo, que é o núcleo mais radical, é o núcleo considerado mais ideológico.
já fez um primeiro movimento nesse sentido ao criticar aquelas declarações misóginas de Paulo Figueiredo nos Estados Unidos. Criticou, disse que ele não fazia parte da campanha. Deixou muito claro na fala que ele fez no encontro com mulheres do PL, que Paulo Figueiredo não representa a campanha de Flávio Bolsonaro. E, indiretamente, ele está dizendo que o próprio irmão, Eduardo Bolsonaro, também não participa, não fala pela pré-campanha, porque o Eduardo Bolsonaro já causou muitos desgastes e favoreceu demais a pré-campanha do presidente Lula. Obrigada, boa tarde para você. Agora com calma também, Pedro Venceslau. E agora, Larissa Rodrigues, minha pergunta é para você. Olha, a gente sabe que na avaliação do governo, essa história de investigação, sessão 301, no fundo, é uma questão política. Mas todo mundo finge que é técnica. Então, o grupo de trabalho do governo brasileiro senta com o grupo de trabalho do governo americano para discutir tecnicamente as tarifas, quando, na verdade, a palavra final vem da política, né? E me parece, queria a sua avaliação, que Flávio Bolsonaro ele incorpora, né, essa máxima de que é uma questão política, porque lá atrás o trabalho, né, da ala dos Estados Unidos, do bolsonarismo nos Estados Unidos, trabalhou por sanções contra o Brasil. E na carta, vamos lembrar, na carta que Donald Trump mandou aqui para o Brasil em julho do ano passado, justificando o tarifaço, ele começava a carta dizendo que era uma caça às bruxas, que o julgamento de Jair Bolsonaro era injusto, etc, etc. Tudo isso, toda essa memória, Larissa Rodrigues, só para te perguntar o seguinte, a partir do momento em que Flávio Bolsonaro também politiza essa questão, queria que você trouxesse um pouco da sua avaliação sobre como isso acaba contaminando ou se incorporando à pré-campanha de Flávio Bolsonaro e a essa questão toda política, né? Relembrando o que aconteceu no ano passado. Tudo bem, Débora, Yuri, Pedro, desculpa, tossi ao vivo. Boa tarde para vocês, para quem acompanha a gente. Vamos lá. Você veio falando, né, Débora, o quanto há uma tentativa de despolitizar, e essa tentativa de despolitizar, ela acontece apenas do atual comando do Palácio do Planalto, do governo Lula. Eles tentam tornar técnica essa discussão, tornar uma discussão mais racional, mas vem enfrentando diversos obstáculos, porque lá na ponta, toda essa questão do tarifaço, quem comanda é Donald Trump, que a gente sabe que não gosta também de levar as coisas como técnicas, né? Donald Trump, ele muda de vontade, de quem um dia teve química para depois de um grande inimigo, como o vento vai mudando, principalmente aqui em Brasília. Enfim, se do lado do governo Lula eles tentaram tirar a questão política para tentar um melhor cenário, uma redução de tarifas, do lado de Flávio Bolsonaro sempre foi uma questão política, numa tentativa de ter posicionamentos dos Estados Unidos que pudesse ajudar internamente. Não apenas o agora pré-candidato, mas especialmente a época de Jair Bolsonaro, durante o julgamento que ele foi condenado e agora está em prisão domiciliar. Mas esse posicionamento de Flávio Bolsonaro nos últimos dias, claro, ele tenta fazer como se fosse uma defesa das críticas brasileiras, das críticas dos eleitores brasileiros, mas ele, ao mesmo tempo que reconhece que esse tarifaço pode ser prejudicial, ele acaba trazendo de volta o assunto e a memória desse eleitor, que lembra dos posicionamentos de comemoração do tarifaço naquele primeiro momento, do próprio Eduardo Bolsonaro, quando houve ali o PL, a gente viu os líderes do PL também comemorando antes de se entender que, politicamente falando, a questão do tarifaço iria, de fato, prejudicar, né, o PL e essa pré-candidatura. Então, a gente vai ver esse posicionamento agora. O que dá para a gente trazer disso tudo? Não há, dentro do Palácio do Planalto, e aí eu vou trazer Itamaraty, já que a gente está falando de questões técnicas, daqui a pouco vamos falar também do Ministério de Desenvolvimento e Indústria, no curto prazo,
uma visão de que esses detalhes técnicos possam, de fato, ajudar na redução dessas tarifas. Esse entendimento do Itamaraty, ele demorou a chegada para a gente afirmar isso, mas nos últimos dias ele chegou, nos últimos meses, eu acho. No primeiro momento ali, do primeiro anúncio da tarifa, ainda no ano passado, e dessa segunda tarifa agora, ainda houve esperanças de que no diálogo entre Ministério da Economia, da Fazenda, enfim, as áreas econômicas do Brasil e dos Estados Unidos podia de fato avançar. Houve também uma defesa do Itamaraty de tentar avançar via diplomacia, mas o entendimento agora é que está difícil, que vai ser de fato algo político o que a gente está falando agora, mas também é algo político para Donald Trump. Isso não significa que ele vá acatar esse posicionamento de Flávio Bolsonaro. Parece muito mais uma narrativa de Flávio Bolsonaro tentando se proteger das eleições que está batendo a porta.